Olha, eu vi aqui nesse espaço que a gente carinhosamente chama de porãozinho, eu já vi grandes espetáculos sendo feitos aqui e estou muito orgulhoso de estar participando dessa reabertura justamente num momento muito gostoso para mim, porque embora eu ainda me sinta bastante jovem, esse ano de 2022 eu estou completando 50 anos de carreira e nunca tinha feito um monólogo. Então, quando o Ernesto Piccolo, meu querido Neco, me apresentou esse texto, eu fiquei encantado, porque a gente está falando da humanidade de um dos maiores escritores brasileiros, que é o Guimarães Rosa. E esse espaço aqui, ele comporta perfeitamente o que a gente pretende com esse espetáculo, que é mostrar um cara próximo do público, um ser humano, né? E que tem todas as fraquezas e todas as emoções de um ser humano comum. A gente conhece muito os grandes homens através dos seus feitos, né? Mas por trás dessa coisa toda existe um ser humano como qualquer outro. E é esse ser humano que a gente está mostrando nesse espetáculo, embora ele tenha, sim, um dado erudito, porque não dá para falar de Guimarães Rosa sem falar da sua obra, e porque ele era um homem realmente genial. Então, é muito legal mostrar isso para o público, e a reação que a gente tem tido aqui é a mais gratificante possível, porque as pessoas verdadeiramente se emocionam com o espetáculo. Encantei-me, então. Vim inteiro, pronto, das minhas próprias profundezas. Pois é, a Lívia Baião, ela é doutora em Guimarães Rosa. Ela teve acesso a muitos arquivos pessoais, a coisas manuscritas do Guimarães Rosa, ela sabe tudo de Guimarães Rosa, tudo, absolutamente tudo. E uma das partes do estudo dela foi escrever esse texto, que ela, a princípio, nem julgava que pudesse ser um texto teatral. Mas quando ela apresentou esse texto para o Neco, o Ernesto Piccolo, o Neco, que é um diretor de teatro, viu ali uma enorme possibilidade. E esse texto anda circulando já há alguns anos por aí e ele nunca foi montado, até que o Neco... Eu apresentei ao Neco alguns textos, mas eu não conhecia ele. E ele me falou, veja esse. Quando ele me apresentou esse texto, eu fiquei absolutamente encantado, porque é justamente isso que eu estava procurando. É uma coisa que fosse, a um só tempo, profunda, emocionante, mas que dissesse muito sobre a humanidade das pessoas. E eu acho que o que toca as pessoas nesse espetáculo é justamente o fato de a gente estar mostrando um gênio em toda a sua humanidade e até possíveis fragilidades que qualquer pessoa tem. Então, eu sinto que o destino acabou me apresentando um texto que vai ficar comigo enquanto eu caminhar, eu vou estar fazendo esse espetáculo. Ele vai estar sempre no meu bolso e toda vez que eu tiver a oportunidade de fazer esse texto, você vê que a coisa é simples, e não precisa mais do que isso para dar continuidade a ele. Então, qualquer lugar que quiser me receber, eu estarei fazendo esse espetáculo, porque eu acho que ele é importante para a cultura brasileira. Enquanto Brasília crescia no Planalto Central, a literatura guimarães-rosiana ganhava fama sertões afora. As editoras estrangeiras começavam a disputar os direitos de tradução. Do hemisfério norte começavam a chegar cartas, pedidos, telegramas das mais renomadas editoras. Assinei contratos. Eu não carrego esse peso, não. Eu carrego uma responsabilidade, que é procurar fazer o melhor possível. Certamente haveria uma outra leitura desse trabalho, mas nós optamos por abordar exatamente essa coisa que eu tenho te falado desde o começo, que é a humanidade, né? Zuenir Ventura esteve aqui, sentou na primeira fila e me contou
que na Academia Brasileira de Letras tem uma cadeira onde ninguém senta. Quando chega algum novato que distraído não sabe, ameaça sentar na cadeira e as pessoas falam, não, aí não, essa cadeira é do Guimarães Rosa. Quer dizer, o cara era grande, ele era grande e essa história é muito curiosa porque ele, embora bastante reconhecido nacional e internacionalmente, embora um embaixador, ministro de primeira classe, viajado, poliglota, genial, ele alimentava esse desejo interno de assumir uma cadeira na academia, acabou assumindo a cadeira de um grande amigo dele, que era o João Neves da Fontoura, e assim que ele foi eleito, as minhocas começaram a pipocar na cabeça dele. Eu não posso assumir, porque se eu tomar posse, eu vou morrer. Eu não posso assumir. Se eu tomar posse, eu vou... Ele adiou. Entre a eleição dele e a posse, se passaram 4 anos. Ele adiou o quanto pôde tomar posse, porque ele acreditava firmemente que se tomasse posse, morreria. Até que ele não conseguiu mais adiar, tomou posse e 3 dias depois morreu. Além de tudo, a história desse grande homem, genial homem, não dá para dizer que é enfeitada, mas ela é colorida por essa história que é quase tragicômica, de um cara que não era dado a fenômenos paranormais, não era dado a telepatias, a intuição, não era dado. Mas ele mesmo diz assim, embora eu não acredite em nada disso, a minha vida me mostra toda hora que tem alguma coisa aí, eu estou sentindo isso. Ele até dizia, será que eu vou ter que morrer para me tornar imortal? E foi exatamente isso que aconteceu. Ele mesmo diz no texto, as rosas que enfeitaram a minha cerimônia de posse sequer tinham começado a murchar. E ele morreu. Quer dizer, a peça se coroa com esse final inusitado e mostra no decorrer dos 55 minutos que a peça tem, um homem absolutamente exposto, alguém que já morreu e que não tem mais por que se envergonhar de nada. Então, é uma pessoa que fala e fala de coração aberto. E isso é que é bonito. A alegria era cultivada com força, embora a minha pressão fosse alta, a temperatura variasse, qualquer friozinho mexia comigo. Antes mesmo da eleição, decidi convidar Afonso Arinos para que me recepcionasse na academia. Ele recebeu-me na sala de sua casa e, sentados no sofá, eu falei por mais de 2 horas sem parar, enquanto ele me observava assim. Eu acho muito esse espaço, ele é muito importante para a cultura carioca e é muito importante para a cultura brasileira. A Casa de Cultura Laura Alvim, desde a Dona Laura, que eu conheci morando aqui, esse espacinho, a outra sala, tudo que gira ao redor desse espaço movimenta a cultura carioca de uma maneira muito agradável. É um espaço agradável de se ficar, é legal você vir aqui e simplesmente tomar um café sentado ali na varanda do teatro. Então, quer dizer, eu me sinto muito orgulhoso de estar participando da inauguração do nosso querido porãozinho Teatro Rogério Cardoso e desejo muitos e muitos e muitos anos de vida, cada vez com mais prosperidade e mais projetos para o Laura Alvim. Eu comparecia a quase todos os chás, as sessões das quintas-feiras que aconteciam na sala do 2º andar, recém-remodelada por Austragésilo, decorada com um lindo lustre de cobre francês. E ao fundo, um relógio pêndulo. Eu fiz aqui, há uns 32, 33 anos atrás,
um espetáculo chamado Uma Peça por Outra, no Teatro Grande, ali em cima, com o Grupo Tapa. Eu estava em fase de mudança para o Rio de Janeiro, que eu moro no Rio há 33 anos, eu ainda estava naquela fase um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, e eu vinha toda semana para fazer esse espetáculo e me encantava, já naquela época, 30 e tantos anos atrás, com o charme que esse lugar tem e com o público especial que esse lugar recebe. Então, eu quero que esses 30 e tantos anos do passado se repliquem para o futuro e que a gente consiga fazer cada vez mais coisas legais aqui para oferecer ao público e à cidade do Rio de Janeiro. Vamos em frente para mais 50. Yes.